Legal, então vamos lá, correção do exercício 11 de banco de dados 1. O exercício é: o dono de uma rede de farmácias precisa controlar as vendas em todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil. É necessário saber. Esse é necessário saber aqui é quase que um precisa se controlar, né? Escala de trabalho dos funcionários, horários de entrada e saída, considerando que um funcionário pode trabalhar em qualquer unidade. Vendas realizadas em cada filial, produtos mais vendidos no dia, na semana, no mês, na filial, na cidade ou no estado, faixa etária dos clientes, funcionário que mais vendeu em quantidade ou em valor em determinado período de tempo. O que eu quero dizer aqui? Quanto que o funcionário Zeca vendeu em quantidade ou em valor na semana passada, ou no mês passado, ou no ano passado, ou hoje de manhã. Você estipula, quando fala determinado período, gente, você estipula um determinado intervalo de tempo, e é dentro desse intervalo de tempo que aquela informação deve ser considerada. Filial com maior ou menor faturamento em determinado período, estado ou cidade com maior quantidade de filiais. Certo? Dito isso, vamos para o Workbench. Vamos criar aqui um novo modelo. Um novo diagrama. Deixa eu ver se dá para aumentar esse zoom in. Bom, deixa eu já colocar algumas tabelas aqui. Depois a gente vai ver como é que a gente vai aproveitar essas tabelas. Só para mim testar esse zoom aqui. O zoom in é o que aumenta para facilitar para vocês a visualização aí. Então vamos lá. Começando o problema. Bom, aqui de cara dá pra gente ver que a gente tem vários itens que demandam tabelas. Então eu vou começar olhando o seguinte cenário. Como é uma rede que tem no Brasil inteiro, filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, e aqui fala estado ou cidade, eu já vou começar o seguinte: eu vou começar criando uma tabela de estados. Então eu preciso ter a tabela de estados. No caso da tabela de estados, eu vou considerar que a chave primária da tabela é sigla, porque eu posso pôr um char de 2, e depois basta eu ter o nome do estado, que pode ser char de 45, obrigatório. Ok. Então eu tenho a tabela de estados. Vou deixar ela aqui bem aqui no cantinho aqui em cima. A tabela de estados eu vou guardar sigla e nome. Então MG, Minas Gerais, SP, São Paulo, RJ, Rio de Janeiro e assim sucessivamente. Bom, eu tenho depois as cidades. A cidade eu vou deixar que seja um código numérico mesmo. Depois eu vou ter... Oi? O estado não pode estar na mesma tabela de cidade? Não. Por quê? Eu tenho que considerar nesses casos o seguinte: a gente sabe que a frequência com que se cria um estado, ela é muito pequena, né? Nós temos aí já 27, né? 27 já contando o Distrito Federal, não é? Então a gente tem 27 há muito tempo, mas há algum tempo atrás foi criado um estado. Foi o Tocantins que foi criado ou foi o Mato Grosso do Sul que foi dividido, hein? Mato Grosso que foi dividido. O Mato Grosso foi dividido. Ele que foi dividido foi o último? Naquela... Esse é o motivo. Por que eu tenho que considerar a tabela de estados como uma tabela e não simplesmente uma coluna dentro da tabela cidades? Porque se eventualmente acontecer alguma nova alteração, seja a criação de um novo estado, por exemplo, no meu sistema basta eu vir na tabela de estados e inserir esse novo estado. Automaticamente as suas cidades poderão ser vinculadas a ele, tá? E aí só assim, só com a tabela de estados, eu vou conseguir saber, por exemplo, quantas
quantas filiais eu tenho no estado de Minas Gerais, através das suas cidades. Vocês vão ver isso melhor depois que estiver pronto e a gente estiver com os dados sendo inseridos. Eu acredito que vai facilitar melhor esse entendimento. Então vamos ver aqui o que mais fala de cidade. Não fala nada de população. Então, a princípio, eu vou considerar da cidade apenas um código e um nome. E, obviamente, eu preciso saber em qual estado está aquela cidade. Então, nesse momento, a gente faz aquele relacionamento aqui, ó, usando esse botão aqui, ó, e eu clicando na cidade, depois nos estados, ele automaticamente já cria essa ligação para mim, mostrando que na tabela de cidades eu vou ter uma coluna, e essa coluna eu vou mudar o nome dela, porque eu não gosto desse nome aqui. Eu vou colocar simplesmente estado. Então pronto. Então olha só. Lá na tabela de cidades eu tenho a coluna estado. Essa coluna estado vai fazer com que eu consiga identificar em qual estado está aquela cidade. Bom, beleza. Depois disso, deixa eu ver para onde que eu vou aqui agora. Eu tenho as filiais. As filiais espalhadas pelo Brasil. Então eu vou criar uma tabela aqui de filiais. Essas tabelas de filiais, certamente elas terão um CNPJ, né? Cada unidade tem o seu CNPJ. Eu vou deixar aqui um código. Eu vou colocar um nome também a princípio, tá? As filiais terão um nome. Depois eu vou ver lá no exercício com mais calma se precisa de mais alguma informação específica. Então eu tenho as filiais, e essas filiais também elas estarão vinculadas a uma determinada cidade. Pensando bem aqui, o ideal não era nem vincular ela à cidade. É que eu não lembro se o exercício fala alguma coisa. Vamos conferir se tem endereço das filiais. Tem? Fala alguma coisa de endereço? Não, né? Veja bem, eu imagino que na prática exista um endereço completo no cadastro, óbvio, né? Se você tem uma rede de farmácia com dezenas de unidades pelo Brasil, você tem que saber qual é o endereço de cada unidade sua. Mas eu só não vou entrar nesse ponto, porque o exercício não fala nada disso e geraria várias outras tabelas que não estão contempladas aqui no enunciado do exercício, então eu vou desconsiderar. Pelo que fala no exercício, eu simplesmente preciso saber em qual cidade está a filial. Tá? Então eu vou fazer assim, ó, filial, e a filial vai estar relacionada à cidade. Bom, eu tenho aqui também os meus funcionários. Então eu vou criar uma tabela de funcionários. Funcionário também vai ter um código, vai ter um nome. Pronto. O que mais que tem de funcionário? Bom, eu tenho que fazer uma escala de trabalho para esses funcionários. Mas olha só, baseado nos nossos últimos exercícios, eu já vou discutir com vocês aqui aquela questão, ó, eu tenho funcionário e eu tenho cliente. Lembra que a gente falou disso nos exercícios? Exatamente. Eu posso ter, muito provavelmente, os meus funcionários também são meus clientes. Não é possível que eu tenha um funcionário que vai comprar em outro lugar. Até porque eu tenho que dar um descontinho para ele, um descontinho para o funcionário. Mas é lógico. Não faz sentido. Então, do mesmo jeito que o meu funcionário é também meu cliente, eventualmente eu tenho um cliente que de repente virou um funcionário mais para frente. E a gente já discutiu isso antes e a gente lembra que se trata da mesma pessoa e não faz sentido ter as informações repetidas em lugares diferentes. Então, em vez de funcionários, eu já vou começar a chamar de pessoas. A princípio, vai ter um código, um nome e vamos ter também uma data de nascimento. Vou colocar aqui date, porque fala de faixa etária dos clientes. Então nada impede de eu colocar
a data de nascimento da pessoa e eventualmente saber a data de nascimento do meu funcionário. Isso aqui não é problema nenhum. Então eu vou colocar a data de nascimento da pessoa. Bom, então lembrando que a pessoa ela pode ser tanto cliente como funcionário. E a gente vai daqui um pouquinho entender como é que a gente sabe se aquela pessoa é um cliente ou se é um funcionário, ou se é os dois. Tá? Beleza. Então, vamos ver. Eu vou já me preocupar aqui com a escala de trabalho dos funcionários. Pelo que eu entendi no exercício, é o seguinte. Eu tenho meia dúzia de farmácias aqui em Uberaba. Eventualmente eu posso fazer o seguinte. Eu tenho aí, com as estatísticas que eventualmente eu possa ter das vendas, pode ser que, por exemplo, a filial lá do centro, no início do mês, ela tem um movimento muito maior do que as que estão nos bairros. Então, se eu tenho 20 funcionários em Uberaba, eu desloco em determinado período do mês, ou da semana, ou do horário do dia, eu desloco mais ou menos funcionários para uma determinada unidade. Eu estou querendo dizer com isso que os funcionários de uma cidade, não necessariamente eles precisam ficar presos a uma única filial. Eu posso montar as escalas de trabalho de acordo com o que eu achar mais conveniente. E eu imagino que essa lógica que eu estou falando para a farmácia pode valer até para outros tipos de comércio. Sei lá, o cara tem 6, 7 postos de gasolina na cidade, ele também pode fazer com os frentistas algo similar. Então, para ter isso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma tabela de horários, tá? Nessa tabela de horários, deixa eu pensar como é que eu vou fazer. Eu posso, por exemplo, falar que um funcionário no mês não, é melhor deixar mais flexível. Eu posso falar para o funcionário, seu funcionário, do dia 20 a 25 do mês de maio, você vai trabalhar no horário de meio-dia às 18 em determinada filial. Então, se a lógica é essa, o que eu vou precisar ter na tabela de horários? Primeiro, vou deixar um ID aqui para um código. E eu vou ter que precisar fazer o seguinte, eu vou ter que ter um início do tipo data, um término também do tipo data, um horário, eu vou chamar de dia início, dia término, vou criar um outro, hora início, que vai ser time, e vou criar o outro, hora término, que também vai ser time. Então, com isso, eu consigo fazer o seguinte, eu posso criar uma escala de 1º de maio a 10 de maio, eu crio das 6 da manhã ao meio-dia, eu criei um horário. Depois eu posso alocar os funcionários que eu quero nesse horário e alocar a unidade. Então, beleza. Então, eu vou criar só isso, Essa tabela de horários vai ter dia de início e dia de término, hora de início e hora de término. Tudo isso aqui com preenchimento obrigatório. Tá aqui. Aí, eu vou fazer o seguinte. Olha só o que eu vou fazer agora. Vou criar uma outra tabela. Nessa tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui um código. E aí, nessa tabela, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar... vou falar qual funcionário vai trabalhar em qual horário, em qual filial. Deixa eu ir tentando organizar isso aqui para ficar... Deixa eu só mudar esses nomes aqui para pôr do jeito que eu gosto. Aí, em vez de pessoa, eu já posso chamar de funcionário.
aqui vai ser o horário. E aqui vai ser filial. Filial. Tem uma gavetinha que é dessa mesa aí, e a gente está colocando próximo para depois montar. Pode deixar aqui. Ela já foi patrimoniada hoje, viu? Tá legal. Que legal. Vou deixar. Beleza. Chás. Pode deixar aqui sozinho. Obrigado. Bom, então, olha só. O que eu estou falando com isso aqui, ó? Eu não pus o nome da tabela. Eu vou chamar essa tabela de escalas. Por que escalas? Porque nessa tabela eu vou conseguir vir aqui, ó, e olhar, por exemplo, que determinado funcionário vai trabalhar em determinado horário em determinada filial. E esse horário é a tabela de horário, ó. Ou seja, lá fala de que data de início é a data de término, hora de início e hora de término. É aquilo que eu raciocinei aqui para vocês, né? O que eu tenho no horário? Por exemplo, o horário 10. O horário 10 está falando que de 1º/6 a 15/6, ou seja, a primeira quinzena do mês que vem, de 6 da manhã a meio-dia, esse é o horário. Da primeira quinzena de junho, de 6 da manhã ao meio-dia. Então, nesse horário, eu posso relacionar vários funcionários em várias filiais. Então, essa é uma forma de enxergar essa possibilidade de escala de horários. Talvez, quando eu criar as tabelas e colocar alguns dados, a gente consiga enxergar isso aqui melhor, tá? Bom, então beleza. Do jeito que está aqui, eu já consigo ter uma noção desse item aqui, ó, de controlar os horários de entrada e saída dos funcionários. Deixa eu ver agora. Agora eu tenho que pensar nas vendas. Bom, a venda da farmácia não é muito diferente das vendas que nós já vimos nos exercícios anteriores. A gente já fez um supermercado, já? Muito similar. Praticamente igual. Você chega na farmácia, pega aquele monte de coisa, a menina passa lá e sai um cupom fiscal. Então a lógica é muito parecida. A gente poderia até copiar lá do exercício de supermercado. Que basicamente eu tenho o quê? Eu vou chegar isso para cá. Bom, então eu tenho as compras. Vou criar uma tabela de compras ou vendas. Compra se eu olhar pelo lado do cliente. Se eu olhar pelo lado da filial, é uma venda, né? Então, eu posso chamar isso aqui até de cupons fiscais. Fica até melhor do que compra e venda, né? Porque o cliente compra, a filial vende. E é a mesma coisa, só que depende se eu estou olhando do lado da filial, a filial fez uma venda. Se eu estou olhando do lado do cliente, o cliente fez uma compra. Então, a compra e a venda... Teoricamente, essa é a mesma coisa, mas eu posso imaginar também que a filial compra do fornecedor. Aí é diferente, né? Então, bom. Então eu vou chamar isso aqui de cupom fiscal, tá? Cupons. Vou pôr um underline. Fiscais. Cupons fiscais. Vai ter um código ou um número, sei lá, desse cupom fiscal. Vai ter. Eu vou pôr aqui um dia que vai ser date time, que é a data e a hora daquela venda, tá? Bom, o que eu tenho no cupom fiscal? Eu vou ter a filial que emitiu aquele cupom, ou seja, é a filial que fez a venda, o funcionário que fez aquela venda, e o funcionário que fez aquela venda é pessoa. Então eu já fiz a ligação, deixa eu já tentar. Só que, veja bem, eu tenho tanto a pessoa que comprou como a pessoa que vendeu. A pessoa que comprou é o cliente, a pessoa que vendeu é o funcionário, certo? Isso significa que eu tenho duas ligações aqui, então, ó. Tenho duas ligações, vamos organizar esse troço aqui. Aí, então eu vou consertar isso aqui, ó. No cupom fiscal, eu tenho funcionário, que é o que vendeu. E eu tenho o cliente, que é o que comprou. E a filial é a loja que fez aquela venda. E eu já fiz isso tudo aqui e não salvei nenhuma vez. Misericórdia. Vou salvar esse negócio correndo. Vocês têm que dar uma bugada aqui. Eu nem sei o que eu faço. Um infarto. Eu infarto e vou embora pro final de semana. Banco de dados. Um pouquinho, depois eu vejo. Exercício 11.
porque esse software tem trauma dele. Eu acho que agora ele está muito mais estável, está muito melhor, mas nas primeiras versões dele, como eu uso ele há mais de 10 anos, ele tinha um bug muito feio. Você começava a fazer assim, de repente ele travava e você perdia. Se não tivesse salvo, já era, tudo que você tinha feito. Beleza, então já tem os cupons fiscais. Aí, o que acontece? Esse cupom fiscal, ele tem os itens, que foram aqueles itens que foram comprados. Então eu vou criar uma outra tabela aqui, ó, de itens do cupom. Os itens têm o preço, que é o preço unitário, decimal, vou pôr 8,2. O preço é obrigatório. E a quantidade, que nós já vimos também. Quantidade, que eu vou pôr, sei lá, vou pôr decimal também. Não sei se tem alguma coisa que é vendida granel, sei lá. Então, nos itens eu tenho o preço, a quantidade, e eu tenho que falar de qual cupom fiscal é aquele item. Então, daqui eu mando para cupom. E aí aqui eu vou mudar o nome de cupons fiscais para cupom fiscal. Vocês já devem ter visto, isso aqui, gente, é a minha mania, tá? Eu tenho a mania de o nome das tabelas são sempre no plural, tá? E o nome das colunas eu sempre coloco no singular. Isso é uma mania minha, cada doido com a sua, né? Se você não gostar dessa mania, cria a sua aí, não tem problema. É óbvio que se você vai trabalhar numa empresa minimamente organizada, você vai chegar lá e vai encontrar um manual que vai explicar para você como é que funciona naquela empresa a nomenclatura de tabela de banco de dados, de coluna de banco de dados, nomenclatura para variáveis que você vai usar nos programas, nos algoritmos que você vai construir. Por que tem que ter esse padrão? Porque imagina numa empresa 30 pessoas trabalhando com desenvolvimento de software, todo mundo criando código e algoritmo para o mesmo sistema. Se cada um fizer do seu jeito, quando você pegar o código que um colega fez e precisar fazer alguma alteração, você vai pirar. Imagina um colega programador que trabalha na mesma empresa que você, ele cria os códigos dele e ele dá nome para variável assim, ó, x, y, z, xx, y1, y2, y3, e não põe nenhum comentário. Aí você pega aquele algoritmo lá, tá escrito X. Você fica imaginando, o que será que é esse X? O que ele guarda nesse X? Que informação? Para que serve? Porque quando bota X e bota lá um comentário explicando, nesse X eu vou guardar o salário do funcionário que vai ser usado para já facilita, né? Muito. E aí, gente, facilita o quê? Facilita que o colega entenda o código. Quanto mais rápido o colega entende o código, menos tempo ele gasta. Quanto menos tempo ele gasta, mais barato é para a empresa. Porque a empresa paga 8 horas por dia, 5 dias por semana, certo? Então, quanto mais produtivo é o funcionário, mais barato fica para a empresa. Então, quando a gente fala que tempo é dinheiro, literalmente, é dinheiro mesmo. Então, aqui eu tenho o seguinte, o exercício fala de quais são os produtos da farmácia, produto mais vendido. Então nós não vamos entrar nessa celeuma também não, tá? Senão eu tinha que ter aquela mesma lógica que a gente viu lá no supermercado. No supermercado tinha. Então aqui, ó, eu não vou nem nos itens, eu não vou nem colocar que produto tem no cupom fiscal. Vai ficar perneta esse negócio. Só para o exercício não ficar muito grande, tá? Mas a gente já fez algo similar, então acho que não vai ter problema. Então no cupom fiscal vai ter o preço unitário, a quantidade e tá ótimo. A gente já consegue calcular com preço unitário e quantidade, a gente calcula o valor total daquele cupom, a gente consegue calcular como o item está ligado ao cupom e no cupom tem o dia que foi feita aquela venda, a gente já consegue fazer aquelas estatísticas que a gente já está acostumado. Então deixa eu dar uma passada aqui para ver o que eu estou pensando. Rede de farmácia precisa controlar as vendas em todas as suas filiais, espalhadas por... Beleza. Escala de trabalho dos funcionários, já tem. Horário de entrada e saída, já tem. Considerando que o funcionário pode trabalhar em qualquer unidade, também já está ok. Vendas realizadas em cada filial, também está ok. Por que está ok? Porque os itens dos cupons estão ligados às filiais. Consequentemente, já está ok esse item. Olha o danado aqui, ó. Produtos mais vendidos. Então, eu vou ter que criar uma tabela de produtos aqui. Achei que eu ia escapar, mas não teve jeito, não.
Mas esse item aí não enquadra com o produto. Não, aqui eu só tenho o preço e a quantidade, mas eu não falo qual que é o produto. Não fala assim, não fala aqui. Eu tenho que ter a tabela de produtos. Eu vou pondo aqui por enquanto. Depois, se não couber, eu dou uma remanejada aqui. Então, eu vou ter que ter... Saber que minha tabela de produtos vai ser simplesinha, ó. Vai ter o código do produto, o nome do produto. E aqui eu nem vou pôr aquela ideia de preço. Teria que ter o preço aqui? Vamos pôr, né? Porque é o preço do produto agora. Lembra que a gente já falou disso? Isso aqui é o preço do produto. Aquele que aparece no cupom é quanto o cliente pagou. Certo? Aqui no item tem o preço e a quantidade. Esse preço do item é o preço que o cara pagou no dia. O preço que está lá no produto é o preço do produto. A gente já discutiu isso em outros exercícios, então não vou estressar muito com isso aqui não. Pronto. Na minha tabela de itens agora, eu já tenho o preço, já tenho qual é o produto que foi vendido. Então, dá uma salvada e vamos voltar lá para conferir. Produtos mais vendidos, então já resolveu. Produto mais vendido, olha só, produto mais vendido no dia, na semana, no mês, na filial, na cidade ou estado. Produto mais vendido no dia, como é que eu vou saber isso? Produto está vinculado ao item, o item está vinculado ao cupom e no cupom tem o dia que foi feita aquela venda. Então eu consigo separar todos os produtos que foram vendidos em determinado dia e horário. Consequentemente, se o dia é date time, você pode falar quais todos os produtos que foram vendidos hoje de 10 às 11 da manhã. Tranquilo, tá fácil de levantar. Por filial, se o cupom é emitido pela filial, obviamente, todas essas informações eu tenho também por filial. Se a filial está ligada à cidade, consequentemente eu consigo levantar essa informação por cidade. E se a cidade está ligada no estado, eu consigo saber, por exemplo, quais os produtos foram vendidos em Minas Gerais hoje de meio-dia a 1 da tarde. Certo? Então, esse item aqui também está resolvido. Faixa etária dos clientes, bastou a data de nascimento lá na pessoa que a gente consegue levantar isso. Funcionário que mais vendeu em quantidade ou em valor em determinado período. Também está fácil. Por quê? Porque o cupom fiscal, ele tem o funcionário lá, ó. Então eu consigo pegar tudo que o funcionário vendeu. Tudo que o funcionário vendeu numa filial, tudo que o funcionário vendeu num dia, num mês, num ano, produto que um funcionário mais vende, tá tudo fácil de levantar aqui. Filial com maior ou menor faturamento em determinado período, também, ó, o cupom fiscal está ligado à filial, consequentemente conseguimos levantar tudo isso. Depois nós vamos repassar isso aqui depois que o banco de dados estiver pronto, tá? Estado ou cidade com maior quantidade de filiais, facinho, né? A filial está ligada na cidade e a cidade no estado. Quantas filiais eu tenho em Minas Gerais? Fácil. Vem aqui, pega as filiais das cidades de Minas Gerais e faça essa contagem. Então, a princípio, parece que tudo que está pedido no exercício está contemplado aqui, ó. Bom, como é que eu sei se uma pessoa ela é funcionário ou cliente? Ou se ela é a mesma coisa? Vamos lá, uma perguntinha aqui. Vamos ver se vocês estão entendendo mesmo. Como é que eu faço para separar, presta atenção, como é que eu faço para separar as vendas que foram feitas para funcionário? Que cada funcionário vendeu? Não. Como é que eu sei que o cupom fiscal foi emitido para um funcionário? Bom, imagina o seguinte, nós dois trabalhamos na mesma farmácia. Se você vai comprar um produto, você vai comprar de você mesmo ou do seu colega? Pode ser de você mesmo, como pode ser do seu colega. Pode ter as duas situações. Então, imagine essas duas situações. Você vai comprar um produto na farmácia que você trabalha de você mesmo. Como é que a gente consegue saber que isso aconteceu nesse banco de dados? Primeiro exemplo, você comprou de você mesmo. Como é que eu sei que isso aconteceu? O fiscal vai constar No cupom fiscal vai... O nome do funcionário vai estar lá. No cupom fiscal, o código do funcionário
É o mesmo código do cliente, porque é a mesma pessoa. Então tem aqui, ó, na tabela pessoas, tem a pessoa de código 30, que é o Zeca. Se ela é funcionário, o que vai aparecer aqui no cupom fiscal, na coluna funcionário? 30, que é o Zeca. E se ele vendeu para ele mesmo, ele é o cliente também, 30. Então, como é que eu sei que o funcionário vendeu para ele mesmo? No cupom fiscal, o código do funcionário e o código do cliente é o mesmo. Porque ele vendeu para ele mesmo. Então, o 30 é o funcionário, mas o 30 é também o cliente. E como é que eu sei se você comprou de um colega funcionário? No caso do cliente vai ser o ID do... O funcionário vai ter um código do funcionário e o cliente vai ter um código de funcionário. Certo? Beleza. Então vamos fazer o seguinte, eu vou criar esse banco de dados. Eu vou usar aqui o software que eu já falei para vocês. Eu tenho aqui o tal do... É um aplicativo aqui que integra um pacote de MySQL, PHP, Apache, etc. Então eu vou usar ele para criar esse banco de dados, tá? Vou usar esse outro software aqui, que também já mostrei para vocês. Tá entrando no ar, não entrou no ar ainda. Tá meio laranja aqui, ó. Ficou verde, tá no ar. Tá no ar, eu posso dar o quê? Agora é abrir. Então eu tenho aqui esse servidor. Vou criar aqui um banco de dados chamado EX11. A fonte aqui, gente, vai ficar um pouquinho, eu sei que tá difícil de ver na projeção aí, mas depois vai estar o vídeo no YouTube, vocês podem assistir isso novamente com calma, tá? Então, nesse banco de dados EX11, o que eu vou fazer? Vou aqui no meu Workbench, Database, e aqui no Ctrl G eu tenho a possibilidade de gerar o código para criar esse banco de dados. Então, Next, Next, Next. Ele me mostra aqui o exemplo do código, tá? Aí eu vou ter que fazer o seguinte. O que acontece? O Workbench, como eu não mudei o nome, ele está considerando o nome desse banco de dados, ó, MyDB. E aí, ele ficou em MyDB em tudo quanto é parte do código aqui, tá certo? Então o que eu vou fazer? Antes eu vou vir aqui, ó, trocar esse MyDB. Em vez de MyDB eu vou pôr EX11. Porque assim eu vou facilitar a minha vida. Olha lá, ele já está dando como nome do banco de dados EX11, consequentemente agora, na hora que eu mandar fazer aquele mesmo processo, eu não preciso entrar num editor de texto e ficar trocando isso. Ó, ele vai entrar no banco EX11 e vai criar tudo como EX11. Ó. Tá vendo? Inclusive o relacionamento entre tabelas. Ó. Certo? Então eu simplesmente vou copiar isso aqui tudo, Ctrl C, venho aqui, colo esse código, mando processar tudo de uma vez e rezo para não ter nenhum erro. Ó, não deu nenhum erro, posso apagar esse código. Se eu der uma atualizada aqui, ó, tá lá todas as tabelas, certo? Então eu vou começar a fazer uns cadastros aqui só a título de exemplo, tá? Vou pegar só de um estado para não complicar demais, só para vocês entenderem. Então eu vou pegar aqui a tabela de estados. Vou cadastrar 2 estados. MG, Minas Gerais, para prestigiar nosso estado. Ah, olha os bugs, ó. Fecha. Esse é outro também que é cheio dos bugs. Eu tinha até que ver se já não tem uma versão mais nova desse negócio. Exercício 11. Estados, já tem um aqui cadastrado. Vamos pôr SP São Paulo. Pronto. Já cadastrei estados, agora eu vou cadastrar só 2 cidades, tá? Vou pôr aqui cidade 1, nome Uberaba, do estado Minas Gerais. Cidade 2. Vamos pôr aqui cidade 2. Frutal. Também de Minas Gerais. Beleza, depois de cidades, dá para cadastrar filiais? Dá, né? Porque precisa só da cidade. Então vamos lá. Filial, código 1. O nome da filial é
sei lá, vou chamar de URA Centro. URA Centro. Na cidade de Uberaba. Depois vou pôr outra que eu vou chamar de URA, sei lá, Abadia. Também na cidade de Uberaba. Depois vou pôr mais a terceira cidade, que vai ser, sei lá, Centro, um pouco que é F Centro. Vou pôr essa em Frutal. Pronto, só 3 farmácias, 3 filiais, tá bom. Bom, depois das filiais, já cadastrei estados, cidades e filiais. Ah, vamos criar os horários? Vamos pôr as pessoas primeiro também, né? Se eu não pôr pessoas aqui, eu não consigo fazer nada. Então vamos pôr as pessoas. Pessoa 1 é o Zeca. Pessoa 2, Maria. Pessoa 3, Rita. Pessoa 4, Flávio. Pronto, 4 pessoas. Então cadastrei as pessoas. Eu posso criar horários e escalas agora. Então deixa eu criar os horários, ó. Horários. Eu vou criar um horário aqui, que vai ser o horário 1, que ele vai começar agora. Vou fazer o horário do mês que vem, tá? Do dia 1º/6 a 15/6. O horário de 6 da manhã até ao meio-dia, considerando que são turnos de 6 horas, eu nem sei se é assim que funciona, estou chutando, tá? Depois eu vou pôr um horário 2 aqui, que é no mesmo período da primeira quinzena de junho, só que do meio-dia às 18 horas. Pronto, só para vocês entenderem a lógica, tá? Criei 2 horários. Então já criei 2 horários, já tem as pessoas, eu posso fazer uma escala. Então o que é a escala? As escalas. As escalas serão as seguintes. Escala 1. O funcionário Flávio vai trabalhar no horário 1, na filial 3. O funcionário, a escala 2. A funcionária Maria vai trabalhar no horário 2, na filial 3 também. Vou pôr só mais um aqui. Pessoal, só um minutinho. Deixa eu ver aqui se é urgente esse negócio aqui, porque ligou mais um. Vamos lá, horário 3 vai ser o funcionário 3 no horário 1 na filial 2. Pronto, aqui já dá pra gente ter uma noção de como é que funciona essa tabela de escalas, tá? Agora é só pôr alguns produtos e fazer algumas vendas. Então vamos lá, vamos pôr uns produtos aqui. Alguém já trabalhou em farmácia aí para dar umas dicas de produto? Produto 1. Dramin, 50 miligramas, 20 cápsulas. Preço: R$ 9,99. 9,99. Vixe, mano, diazepam. Você vai ver que a gente vai escrever como se fala aqui, porque... É diazepam? Ah, agora vai ficar dió. Esse é genérico. Esse diazepam que é genérico. Dipirona. Pronto, tá bom. Só para menos. R$ 1,99, tá na promoção. Alguém quiser ir, R$ 1,99 é dipirona. Pronto, só pra gente ter noção. Então temos aqui os produtos. Beleza. Falta só cupom e item. Então vamos fazer uma venda. Vamos fazer uma venda aqui. Cupons fiscais. No cupom fiscal, vamos lá. Venda 1. Aconteceu hoje
às 11 da manhã, a filial foi essa, o funcionário foi esse e o cliente foi esse. Vou fazer mais uma venda. Às 12h10, na filial tal, o funcionário era esse e o cliente era esse. 3. Hoje também às 13h, nessa filial, esse funcionário para esse cliente. Pronto. Já temos 3 vendas. Agora vamos pôr uns itens nessas vendas, senão não adianta nada, né? Vamos ver o item 1. Preço eu nem sei quanto estava lá, mas vai ser a R$ 2,99. Quantidade, ele comprou 3 do cupom fiscal 1, produto 2. 2 a R$ 4,99. Quantidade 5 no mesmo cupom fiscal 1 do produto 3. Tem 3, vai ser a R$ 6,99. Quantidade 8, cupom fiscal, vamos pôr no cupom fiscal 2, produto 1. Pronto, só isso aqui já dá pra gente ter uma ideia. Aí eu vou fazer aquele esquema que eu costumo fazer. Eu vou fazer uns prints aqui, vou recortar todas as tabelas, pra gente ter uma visão mais geral disso, tá? Então o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar recortar isso aqui. Eu vou precisar de 2 pente aqui para poder ir colando esse negócio. Então nesse aqui eu vou colando as tabelas. A primeira tabela tá ali de itens. Devia ter começado de cima para baixo, né? Vou pegar aqui, ó, cidades. Vamos recortar aqui a tabela de cidades. Tabela de cidades. Ok, vamos pôr a tabela de cidades aqui. Vamos pegar a próxima. Cupons fiscais. Vamos pôr essa tabela de cupons fiscais. Tabela de cupons fiscais. Aqui. Vou aqui perto dos itens que facilita, né? Cupons fiscais já foi. Escalas. Vou pegar escalas agora. Vou pegar aqui escalas. Corta escalas. Traz para cá escalas. Vou deixar escalas mais separado. Vou pôr junto com os funcionários. Escalas já foi. Estados. Tabela de estados. Vamos copiar ela aqui também. Estados eu vou pôr para cá, perto das cidades, para facilitar. Filiais, tabela de filiais, vamos recortar ela aqui também. Vamos lá, tabela de filiais. Filiais eu vou pôr perto aqui das cidades para facilitar identificar em qual cidade está as filiais. Os horários, eu não sei se eu já levei para lá, que eu tinha levado antes. Não foi horários não, então vamos levar horários. Tabela de horários. Horários, eu vou pôr um pouquinho mais para baixo. Perto das escalas, né? Deixa eu ver aqui perto das escalas. Os itens. A tabela de itens. Vamos pegar aqui. A tabela de itens. Vamos colocar aqui na brincadeira também. Itens é bom ficar perto de cupons fiscais aqui, né? Depois de itens, pessoas.
Eu vou pôr uma repetida, porque eu já tinha levado uma antes, eu não lembro qual era, depois a gente apaga que ficar repetida. Esse aqui é pessoas. Pessoas não estava aqui ainda não. Tinha pessoas aqui. Produtos. Eu acho que era produtos que eu tinha levado, será? Deixa eu ver se já tinha produtos aqui. Registros, cupons, itens. Ué, que estranho, achei que eu já tinha colocado. Bom, são 6, são 9 tabelas aqui. Vamos ver se bate 9 aqui. 3, não, já tinha 9, tem alguma repetida aqui. Deixa eu ver qual que eu pus repetida. Produtos, pessoas, horários, escalas, estados, cidades, filiais, pessoas, produtos, itens, cupom fiscais e itens. Ah, itens, ó, itens e itens. Vou apagar esse itens aqui. Pronto. Tá aí. Bom, deixa eu tentar dar um zoom aqui para ver se a gente consegue entender isso aqui melhor. Você vai mandar para nós? Vou, depois eu vou disponibilizar isso aqui tudo em PDF, a correção completa. Bem, deixa eu dar uma organizada aqui. Bom, vamos pegar agora, vamos repassar. Deixa eu só fechar isso aqui que eu não preciso mais. Deixa eu salvar isso aqui também, né? Salvar para não perder. Deixa eu tentar aumentar um pouquinho esse zoom aqui. Caramba, o negócio aqui é 880. Vamos assim mesmo, vai lá. Então vamos repassar aqui nos exercícios. Controlar as vendas de todas as filiais pelo Brasil, beleza? Escala de trabalho dos funcionários, vamos ver? Vamos ver a escala de trabalho dos funcionários, ó. Tabela escalas, cadê as escalas? Tá aqui, ó. Deixa eu pegar um negócio para marcar aqui. Pegar um lápis de vermelho. Então vamos pegar essa escala aqui, ó. Essa escala aqui. Bom, esse aqui é o seguinte, é o funcionário 4. Vou marcar o funcionário 4. 4 lá na tabela de pessoas. É o Flávio. O Flávio vai trabalhar no horário 1. Vamos ver, horário 1. Horário 1, cadê o horário 1? Aqui, horário 1. Ele vai trabalhar nesse horário 1. O que é o horário 1? Horário 1 é o seguinte, do 1/6 a 15/6, ele vai trabalhar de 6 a meio-dia. Então, eu já sei que o funcionário 4, que é o Flávio, vai trabalhar no horário 1, ou seja, na primeira quinzena de junho, de 6 a meio-dia. Na onde que ele vai trabalhar? Filial 3. Qual que é a filial 3? É a filial F Centro, que está em qual cidade? Cidade 2. Cidade 2 é o quê? Frutal, que está em qual estado? Minas Gerais, que é MG Minas Gerais. Beleza? Entenderam que a escala está funcionando direitinho? Beleza, então vamos seguir. Então essa questão de escala de trabalho dos funcionários já está mais do que resolvida. Vendas realizadas em cada filial. Bom, então vamos entender as vendas. As vendas eu tenho aqui, ó. Cadê o cupom fiscal? O cupom fiscal está aqui. Então o cupom fiscal 1, que é esse aqui. Cupom fiscal 1 é uma venda que foi feita dia 24 de maio de 2019, às 11h11 da manhã. Foi feita na filial 3. O funcionário que fez a venda foi o funcionário 2 e o cliente era o 3. Então, foi a Maria vendendo para a Rita, certo? E esse cupom fiscal 1, vamos ver aqui, cupom fiscal 1, teve 2 itens. Teve o produto 2 e o produto 3. O produto 2 foi na quantidade, ele levou 3 unidades a um preço de R$ 2,99. O que é o produto 2? Diazepam. O que é o produto 3? Dipirona. Beleza?
Então aqui está fechadinho, ó, tá tranquilo. Eu sei, a partir de cada cupom fiscal, eu sei o funcionário que vendeu, o cliente que comprou e os itens que tinha nesse cupom fiscal, na quantidade e preço unitário, e sei quais eram esses produtos. Então, deixa eu dar uma limpada aqui. Tá? Beleza. Vamos rever a pergunta. Vendas realizadas em cada filial. Tá fácil. Se eu tenho essas vendas bem organizadas, e a venda, se eu pegar no cupom fiscal aqui, ó, eu tenho qual foi a filial que fez a venda, eu consigo levantar todas as vendas de cada filial. Consequentemente, se eu tenho as vendas de cada filial, eu tenho as vendas de cada cidade e de cada estado, porque as filiais, cada filial, cada filial está ligada a uma cidade e essa cidade está ligada a um estado. Então, está resolvido também as vendas realizadas em cada filial. Produtos mais vendidos no dia, na semana, no mês ou na filial, na cidade, no estado, também está resolvido. Porque se o cupom fiscal já me leva por filial e a filial me leva à cidade e a cidade me leva ao estado, tranquilo. Se eu quero saber por dia, por mês, por ano, o cupom tem dia, hora, minuto e segundo. Então tá fácil também. Esse item também tá fácil de controlar. Filial, cidade ou estado, tá ok. Faixa etária dos clientes. Tá fácil. Basta pegar a data de nascimento das pessoas, basta separar. Quem é cliente? Clientes são todas aquelas pessoas que só compraram. Ou seja, todas as pessoas que só aparecem no cupom fiscal como cliente são clientes. Qualquer pessoa que apareça como funcionário, automaticamente é funcionário e eventualmente cliente. Todas as pessoas que aparecem, que nunca apareceram como funcionário, consequentemente são só clientes. Então, esse item aqui, o funcionário que mais vendeu em quantidade ou em valor, também está fácil, porque o funcionário está no cupom e no cupom a gente tem como identificar todas essas informações. Filial com maior ou menor faturamento também está fácil, porque os cupons estão ligados nas filiais e é no cupom que tem esses faturamentos. Estado ou cidade com maior quantidade de filiais também está tranquilo naquele exemplo lá, porque nós vimos que as filiais estão ligadas na cidade e a cidade está ligada no estado. Fechou. Está mais do que conferido. O que a gente faria se eu estivesse fazendo uma prova? Fiz o modelo físico. No modelo físico, fiz o banco de dados, simulei os dados, gente, porque olhando aqui eu consigo enxergar melhor. Veja bem, como eu já trabalho com esse troço aqui há muitos anos, eu consigo olhar para esse negócio aqui, ó, e já entender tudo isso que eu expliquei para vocês. É óbvio que para quem está vendo isso há algumas semanas ou meses, natural que você olhe para isso aqui e não saiba necessariamente o que é isso que resulta. Então, a sugestão é: faça isso aqui, ó, porque aqui você consegue ver. Aqui você consegue ver. Se eu perguntar para você quanto que faturou em Uberaba hoje de manhã, o que você vai fazer? Você vai vir aqui, pegar o código de Uberaba, que é o código 1, vai identificar todas as filiais que tem na cidade 1, depois vai pegar essas filiais e ver todos os cupons fiscais que foram emitidos para aquela filial, depois vai pegar todos esses cupons fiscais e ver quais os itens que tem com preço e quantidade e fazer a conta. Então aqui eu consigo ver nitidamente, olhando para os dados, se aquela informação é possível ou não de ser levantada. Isso é uma coisa. E para encerrar, se fosse uma prova, antes de entregar esse exercício da prova, eu daria uma olhada aqui, ó, para ver se não tem informação repetida. Será que não tem informação repetida em algum lugar? Será que uma informação que está aqui não é a mesma que está ali? Isso é uma conferência que você tem que fazer também, antes de ter certeza que aquela é a melhor proposta. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta aqui? Não? Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu não vou deixar um exercício, afinal de contas na próxima aula é prova, tá? Então eu não vou deixar um exercício para ser resolvido, não.
Prova de banco de dados na próxima sexta-feira. Lembrando que essa é a segunda prova das 3 que vocês vão fazer, e das 3 a gente vai pegar só a maior nota das 3.